De Deus, que é o pastor Anderson Luiz, mais uma quarta-feira para juntos compartilharmos a palavra do Senhor. Hoje eu quero ler lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 e também continuação capítulo 21 até o versículo 7. Diz assim, Apocalipse 20, 11. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Apocalipse 21, verso 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Eu quero, nesse dia, falar sobre 5 coisas que vão acontecer no tempo do fim. Independente da sua visão, se ela é pré-milenista, milenista ou pós-milenista, eu quero tratar de 5 coisas que são fatos reais, que vão acontecer independente da visão a qual você professa na sua igreja. A primeira coisa que vai acontecer no tempo do fim é que Jesus Cristo vai voltar. Isso é um fato. A Bíblia vai dizer para nós que depois de Jesus estar ressuscitado, os discípulos se encontraram com ele algumas vezes e na última vez em que encontraram com Jesus, Jesus estava no monte e enquanto ele falava, ele ia subindo e ali tinham mais de 500 testemunhas que estavam vendo Jesus subir aos céus e de repente Jesus sumiu entre as nuvens e 2 anjos apareceram aquelas testemunhas e disseram assim, o que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar um dia. A Bíblia vai dizer para nós, o próprio Jesus dizendo em João capítulo 14, versículo 1, diz assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito que vou vos preparar lugar e voltarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus vai voltar, irmão. Tenha plena convicção disso, que aquele que venceu a morte, ele vai voltar. Em segundo lugar, o segundo fato que vai acontecer é que se Jesus voltar, ele vai voltar para um propósito. E uma das coisas mais surpreendentes que vai acontecer na sua volta é que todos serão ressuscitados. O texto que nós lemos aqui em Apocalipse 20 fala do juízo do trono branco, da última ressurreição, e essa ressurreição em algumas visões, elas podem ser interpretadas de alguma forma. Haverá uma primeira ressurreição no arrebatamento da igreja e depois essa última ressurreição. Alguns não acreditam assim, mas o fato é que haverá ressurreição. A Bíblia diz para nós, em toda a Bíblia, sinais de ressurreição.
Mas o que me deixa mais perplexo foi quando Jesus Cristo estava naquela cruz. Ele entregou ao Pai o seu Espírito e disse: está tudo consumado. Houve um grande terremoto. E aquele terremoto rasgou o véu do templo de alto a baixo. E ali os sepulcros daquela cidade foram abertos. E diz lá em Mateus capítulo 27, a partir do versículo 51, que os corpos dos santos que estavam enterrados naquele cemitério foram vistos por muitas testemunhas. Os mortos hão de ressuscitar. Como nós lemos aqui em Apocalipse, capítulo 20, diz que vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé. No versículo 13 diz: deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam. Os mortos hão de ressuscitar, querido. Em terceiro lugar, Jesus vai voltar, os mortos vão ressuscitar, e se eles ressuscitarão para um propósito: serem julgados. Em terceiro lugar, haverá um julgamento. Deus, Ele é um Deus justo, é um Deus compassivo, amoroso, misericordioso, mas Ele também é justo. Haverá um julgamento. Esse julgamento também tem em várias análises. Existe o julgamento dos santos, da igreja. Existe o julgamento das nações, de Mateus capítulo 25. Existe o julgamento. Esse julgamento será feito pelas nossas obras, por aquilo que escolhemos, por aquilo que fazemos, por aquilo que falamos. Haverá um julgamento. Mas, pastor, eu acredito que o julgamento do ser humano é a partir da reencarnação, que quando nós somos maus numa vida, nós reencarnamos e somos julgados na outra encarnação para nos evoluirmos e tornarmos um espírito melhor. Eu não quero dizer contra a sua religião, mas eu estou aqui expondo o que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz não é isso. A Bíblia diz em Lucas capítulo 16, Jesus contando uma parábola sobre o rico e sobre Lázaro, ele diz que os dois morreram. O rico tinha uma vida regalada, não esquentava para as coisas de Deus, e Lázaro era um mendigo, um pobre, um homem temente a Deus. E diz que aqueles dois homens morreram. Os anjos levaram o Lázaro, o mendigo, para o seio de Abraão, para o paraíso, e o rico foi levado para o Hades, para o inferno. E ali chegando, aquele homem que vivia uma vida regalada, não esquentava, não buscava a Deus, ele olhou para o Pai e disse: Senhor, manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e molhe a minha garganta, porque eu estou em tormento, eu estou seco, eu estou desesperado. O Pai respondeu: quem está aqui, no seio de Abraão, no paraíso, não pode ir para aí. E quem está aí não pode vir para cá. Isso já desmonta uma teoria, a teoria do purgatório. Quem está no paraíso, está no paraíso. Quem está no inferno, está no inferno. Em segundo lugar, ele vendo a situação, ele disse: então, pai Abraão, manda que Lázaro vá ao encontro dos meus familiares, para que eles não venham para o mesmo lugar que eu estou aqui. E o pai responde àquele homem rico que estava em desgraça: olha, eles têm Moisés e os profetas, eles podem ouvir, eles têm a lei, eles têm a palavra, que eles ouçam a palavra, que eles deem crédito à palavra. Não há possibilidade de um morto voltar para falar com o vivo. Isso desmorona duas situações. Segundo, a comunicação entre espíritos, que um espírito se comunica com o corpo. Isso é inviável. Não existe essa possibilidade. Pastor, mas eu já vi manifestações. Você viu manifestações de demônios ou do Espírito Santo de Deus falando e usando alguém. Um morto, um ser humano, não volta. Segundo, não há qualquer tipo de reencarnação. Por quê, pastor? O rico ainda continua interrogando. Então, faça o seguinte: manda que Lázaro faça alguma forma para voltar lá e falar. De alguma forma, para que eles não venham. Veja que o rico insiste. E o pai responde: olha, eles têm a lei e os profetas. Ainda que o morto ressuscite, ainda assim eles não acreditarão. O morto ressuscitou, está vivo até hoje. E você sabe quem ele é. É Jesus Cristo. Esse que vai voltar.
esse que vai ressuscitar os mortos e esse que vai julgar. E a Bíblia encerra esse assunto sobre vida após morte dizendo, em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que o homem está ordenado a viver uma única vez, vindo depois disso o juízo. Haverá um julgamento. Em quarto lugar, se Jesus voltar, se os mortos hão de ressuscitar, se haver um julgamento, esse julgamento tem um propósito. E o primeiro propósito do julgamento é condenar. Pastor, condenar? Mas Deus não é amoroso, como eu disse. Deus ele é justo. E se há um julgamento, há condenados e absolvidos. Quem serão os condenados? Os condenados serão os perversos, os ímpios, aqueles que negaram o Filho de Deus. Perceba o que está escrito no versículo 14 de Apocalipse capítulo 20. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo, verso 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Quem não foi achado inscrito no livro da vida, esse vai experimentar a segunda morte. A morte no seu original significa separação de Deus. Quem não foi achado inscrito no livro da vida será condenado. Pastor, mas como eu faço para não ser inscrito no livro da vida? É quando você rejeita o sacrifício de Jesus Cristo pela tua vida. Quando você desobedece, você não tem amor por Deus e pelo próximo. Quando você nega a fé, porque nós só podemos ser salvos única, exclusivamente pela fé. Pastor, o que é o castigo eterno então? O castigo eterno, ele não é a experiência da ausência de Deus somente. Ele é a experiência da ira e do desprazer de Deus. O castigo eterno, em várias passagens, é descrito como inferno, lugar de tormento, lugar de angústia, lugar de dor. Jesus Cristo foi o que mais falou sobre o inferno. Então devemos estar atentos a isso. Todas as pessoas que estarão lá no castigo eterno, todas elas estarão cientes que elas estão ali pelas suas próprias escolhas. Que você, meu amigo, esteja atento a isso. Em quinto lugar, se Jesus vai voltar, se existe a ressurreição, se existe um julgamento, se existe uma condenação, em quinto lugar, com certeza haverá absolvição. Haverá recompensa, haverá uma vida eterna para aqueles que estão inscritos no livro da vida. E como o meu nome vai ser escrito lá, pastor? Quando você receber Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, colocando a sua fé exclusivamente nele, por meio dele e para ele. Essa salvação não se compra com obras. Essa salvação não se paga com dinheiro. Essa salvação é única, exclusiva pela fé. A vida eterna para todos aqueles que colocam a sua vida, o seu amor, tudo que é na pessoa bendita de Jesus Cristo. Pastor, o que é então a vida eterna? A vida eterna, em primeiro lugar, ela é um lugar de plena comunhão com Deus. Aquilo que existia no Éden vai voltar a existir conosco. Nós vamos ver Deus face a face. Nós vamos estar com Deus todos os dias. Lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 3 diz: então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Estaremos em plena comunhão com Deus. Em segundo lugar, a vida eterna, ela é um lugar de paz, alegria e felicidade como nunca experimentado por nós. Versículo 4 de Apocalipse 21 diz: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Vai ser um lugar de plenitude, de felicidade plena, de alegria plena, de saúde. Haverá um lugar de maravilha para mim e para você, que está sendo preparado pelo nosso Deus. Em último lugar, a vida eterna é um lugar incomparável. A Bíblia diz, Paulo escrevendo Apocalipse em 1 Coríntios,
ele diz que nem olho viu, nem subiu o coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É indizível, é extraordinário, é incomparável. Não há como configurar, conjecturar aquilo que Deus tem preparado para os seus filhos. Que você fique com essa certeza, querido, e que isso venha falar ao seu coração de forma profunda, porque o Rei voltará. Jesus Cristo venceu a morte, Ele está vivo, e Ele voltará para buscar aqueles que nele confiam. Eu sou o pastor Anderson Luiz, sou da Igreja Batista Casa do Senhor, em Jardim Gramacho, Duque de Caxias, Rua Manaus, número 36. Os nossos cultos são às quartas-feiras, 19h30, e domingo, Escola Bíblica Dominical, 9 horas da manhã e às 17h30, e o nosso culto de louvor e adoração às 18h30. Eu te aguardo lá, Deus te abençoe, fique na paz.